Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou falar sobre um livro que eu terminei de ler essa semana, um livro que veio na lista de livros da minha filha na sexta série. E a hora que eu vi essa lista, imediatamente, eu não esperei nem chegar o livro físico, já baixei no Kindle e já comecei a devorar o livro. Viagem ao Centro da Terra, do pai da ficção científica, o escritor francês Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, Viagem ao Centro da Terra, foi escrito em 1863 e narra uma história que se passa nesse mesmo ano. Essa foi a segunda obra publicada desse escritor, ele que tinha feito muito sucesso com seu primeiro livro, 5 Semanas em um Balão, e ele era formado em Direito, a profissão do seu pai, mas desde cedo ele demonstrou que ele gostaria mesmo era de ser escritor. Ele era da cidade de Nantes, na França, uma cidade portuária, então ele via ali muitos navios chegando, então a sua imaginação corria longe. E então esse foi o segundo livro, já demonstrando todo o seu conhecimento, ele que tinha uma vasta cultura, um vasto conhecimento, inclusive científico, teve uma educação vitoriana, então bastante ampla, abrangente e bastante rigorosa também. Então nesse livro ele começou a colocar todo o seu conhecimento aliado ali com a sua imaginação, que era bastante fértil. Posteriormente ele veio a escrever muitos outros livros, que ficaram assim muito famosos e que foram então uma espécie de profecia para as descobertas, as invenções científicas que viriam a acontecer somente no século XX. Então ele realmente profetizou muitas dessas invenções e descobertas e conquistas científicas do século XX. E essa história é protagonizada por um professor de geologia e mineralogia, que é o professor Otto Lidenbrock, e também pelo seu sobrinho, o Axel. O professor tem ali na casa dos 50 anos, é um sábio, muito conceituado. Eles moram na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, e ali vive com eles também uma governanta, que é a Marta, e uma afilhada desse professor, que é a Grauben, que também é uma espécie ali de crush, uma namoradinha do Axel. O Axel tem ali na casa dos 20 anos, Não fica muito claro isso, mas é um jovem. E a história começa então com esse professor chegando com um livro, uma raridade do século XII que ele tinha encontrado numa livraria, num sebo, algo assim. Era um livro chamado Heimskringla, de um escritor islandês que contava as crônicas dos príncipes noruegueses na Islândia. Esse livro era escrito em runas, que são aqueles símbolos da escrita nórdica, muito antiga. E esse professor tinha o conhecimento dessa simbologia, então ele conseguiria traduzir facilmente o livro, e ele estava assim muito empolgado com o livro quando ele percebe ali um manuscrito muito antigo também escrito em runas, porém em códigos. Assim, de imediato ele não conseguiu traduzir esse manuscrito porque não fazia sentido ali, aquela junção é como se tivesse ali um monte de consoantes juntas ao mesmo tempo ali, então não fazia o menor sentido, e ele foi tentando ali junto com a ajuda do Axel a decifrar esse mistério. Passou algum tempo ali, algumas horas ali, alguns dias na verdade, tentando descobrir qual era o enigma por trás daquele manuscrito, até que quando eles dois conseguem decifrar esse mistério, ele fica estarrecido, porque tratava-se de uma revelação que um outro escritor, na verdade um alquimista, muito antigo também, mas porém não era da mesma época do livro, era de 200 anos depois, mais ou menos de 1500 por aí. Esse alquimista chamado Arne Saknussemm tinha deixado esse mistério, dizendo que ele tinha ido até o centro do globo, até o centro da Terra, e retornado, e deixa ali uma pista sobre onde seria a entrada para esse caminho que leva
então ao centro da Terra. Imediatamente o professor resolveu então fazer essa expedição. Ele ficou muito agitado, muito empolgado e resolveu então levar o seu sobrinho Axel para essa expedição. O Axel não gostou muito da ideia, na verdade ele é que tinha desvendado o mistério do manuscrito antes, mas com medo do professor justamente ter essa ideia, que ele tinha certeza que ele iria querer fazer essa viagem também, o Axel falou, não, vou deixar quieto aqui, né? não vou contar do que se trata, mas o professor rapidamente também acabou descobrindo e realmente decidiu fazer essa viagem imediatamente. E essa entrada para o caminho que leva ao centro da Terra ficava na cratera de um vulcão na Islândia. Tinha ali uma indicação, né, sobre qual montanha seria próxima, qual pico de montanha que faria sombra no final do mês de junho. Então ele resolve fazer essa expedição seguindo essa pista deixada ali pelo alquimista. Eles pegam então um caminho, tá? Ele viaja de trem para o norte da Alemanha. Ali eles pegam uma escuna, ali uma embarcação no Estreito de Belt e vai até Copenhague, capital da Dinamarca, onde eles vão então pegar uma embarcação definitiva para ir até a Islândia. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, apesar dele ter ali uma escrita muito fácil, né, muito fluida, mas que prende a nossa atenção, a gente sempre quer saber o que vai acontecer ali nos próximos capítulos, né, é que ele traz muitas referências a outras obras, a outros clássicos, a mitologia, e isso me encanta muito, né? Um assunto que eu gosto bastante, além da ficção científica, que é um assunto que eu adoro também, mas ele faz assim muitas menções a outras citações antigas, referências a mitos. E uma dessas referências ele faz justamente na Dinamarca, quando ele se refere ao Hamlet, né, que era um príncipe dinamarquês. É ali quando eles estão saindo com o navio, com a embarcação ali em direção à Islândia, o Axel ali, que por acaso o Axel é o narrador da história, tá? Ele se despede ali como se fosse mencionando ali o Hamlet com as suas inquietações, com as suas dúvidas, né, que eram as mesmas que ele tinha naquele momento sobre o que aguardava. O Axel não estava, como eu disse, muito animado com essa expedição não, tá? Ele estava indo mais por conta de seu tio. Ele também era um entusiasta, né, da geologia, mineralogia e tudo mais, da ciência de modo geral, mas estava ali um pouco mais prudente, tá? O tio foi ali um pouco mais afoito, né? Uma expedição como essa, imagina, ali ele ali com 50 anos, para aquela época era já um senhorzinho, né? Se fosse acontecer na vida real, ali seria uma expedição que demandaria um grande planejamento, um preparo físico, um levantamento de recursos, né, pesquisas. Mas não, ele vai ali com a cara e a coragem. Ele tinha realmente os seus próprios recursos, né? Aparentemente parecia ser um homem rico, porém eles saíram assim sem nenhum planejamento, só com o próprio conhecimento e com a cara e a coragem mesmo, e contando muito. Ele sempre contou com a providência divina ali, porque houve situações ali onde eles não era o inesperado, né? Não sabiam o que iria encontrar, tiveram que contar com a sorte, na verdade. Ali então eles se encaminham para a Islândia, chegam até a capital, Reykjavik, e depois seguem ali como se estivessem fazendo alguma expedição normal, tá? Eles não contam para ninguém qual é o verdadeiro objetivo, conseguem ali um guia para levá-los até esse vulcão, e na verdade esse guia iria acompanhá-los durante toda a viagem, e esse guia acabou sendo um verdadeiro anjo da guarda ali, porque ele era muito forte, tinha um preparo físico muito maior, né, do que os dois cientistas,
e acabou em diversas situações ali salvando a vida deles, ajudando mesmo. Então o Hans, que era um caçador de um tipo de pássaro que existe muito na Islândia, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui o nome dele, se eu fiz alguma anotação. É um pássaro chamado eider, não sei como pronuncia, tá? Mas um tipo de um pato colorido, assim, muito bonito, com a plumagem, a pena ali muito macia, tanto que vem desse pássaro. Mais uma coisa interessante aqui que eu aprendi com esse livro, esse pássaro aqui vem o nome edredom, porque é o nome desse pássaro, na verdade, e ele vai tirando as suas penas muito macias, ali muito fofinhas, para fazer um ninho para os filhotes. Então é dessas penas que eram feitas ali uma espécie de manta, né, de cobertor, que vem o nome então de edredom. E ali então eles se encaminham para essa cratera, tá, onde tem a demarcação, e começam a fazer uma expedição normal, né? Só que ali eles vão se aprofundando cada vez mais e passando por diversas situações de muito perigo. Ali não havia todos esses instrumentos que existem hoje em dia, né? Ele foi contando ali com um tipo de lâmpada que não era com fogo, tá? Era uma espécie de eletricidade, chama-se garrafa de Leyden, não sei se pronuncia dessa forma, mas é um experimento científico que até é feito assim nas escolas, tá? Uma garrafa ali com um líquido dentro e que dá uma luminosidade. Então cada um deles foi usando essa garrafa para servir como lanterna. E vão também levando ferramentas, armas, algum tipo de comida ali, carne seca, né, biscoitos e água, um cantil com água, e vão contando com a sorte, né, levam bastante coisa, porém não sabem o que os espera nessa aventura. E é o que acontece de fato, né, uma grande aventura, e conforme eles vão avançando para o interior da Terra, vão se deparando com situações de muita dificuldade. Eles vão também fazendo uma análise geológica ali do local, né? E isso me trouxe ali uma grande nostalgia das minhas aulas de geologia na faculdade de engenharia, onde a gente estudava esses minerais, também fazia expedições exteriores, né, para poder verificar as camadas geológicas. Então isso tudo foi assim bem legal também revisitar esse conhecimento, que eu acho que para as crianças, né, que vão ler ainda na escola, já está bastante até avançado, sabe? Ele usa muitos termos técnicos, muitos termos científicos mesmo, que as crianças eu acho que ainda não vão ter esse tipo de conhecimento. Mas a gente que já tem uma certa bagagem, a gente se delicia ainda mais com as anotações, né, que ele faz no livro nesse sentido mais científico. Bom, e aí a aventura é o que quase todo mundo conhece, né? Ele vai descobrir um novo mundo, uma terra, ele tem essa teoria da terra oca, né? Então a terra ali, né, nessas circunstâncias dele, seria feito por uma camada ali de granito que separaria a parte dos oceanos, né? Todo o leito dos oceanos seria formado por uma camada muito espessa de granito, né, metros e centenas de metros ali, muito, muito forte, só que abaixo dessa camada haveria então um novo mundo, com um tipo de luminosidade formado por um efeito elétrico, tá, uma eletricidade natural ali que promovia então uma iluminação quase como um sol mesmo, uma iluminação permanente, então não havia noite. E eles se depararam inclusive com um mar, tá? Praticamente um oceano com ondas e tudo, onde eles tentaram transpor esse oceano, esse mar, e foram encontrando espécies que já estavam extintas, né? Tanto de vegetação como de animais, e também se submeteram a vários riscos, né? Muitos perigos, muitos abismos, muitas situações bastante difíceis ali,
sempre ajudados pelo Hans. Hans foi, como eu disse, um anjo da guarda durante toda a viagem, né? E quando ele dá uma espécie de spoiler logo no início, quando eles descem pela cratera do vulcão, que ele olha para o céu, né, pela última vez e fala: ah, essa seria a última vez que eu veria o céu da Islândia. Então fica aquela dúvida, será que eles, né, não vão sair nunca mais, vão ficar lá dentro até o fim? Ou se eles vão conseguir sair, mas por um outro lugar, né, que seria em outro país? Enfim, fica aquela dúvida. Desde o início eu tive uma suspeita, tá? Eu falei, eu acho que se eles forem conseguir sair dali, se não vai ser mais pela Islândia, provavelmente vai ser por um outro vulcão, e eu tinha uma suspeita até de qual vulcão seria, e essa suspeita se concretizou. Tá? Então eu só vou antecipar esse spoiler, que sim, eles vão conseguir sair de uma maneira muito inusitada, mas que eu acabei acertando na minha suspeita qual seria o local da saída deles. Essa história teve adaptações para o cinema, né, mas eu não assisti nenhuma delas ainda. Pretendo assistir principalmente a que é mais antiga, que eu acho que é mais parecida com a história contada no livro. A segunda, essa que é mais recente, foi meio que uma adaptação, foi baseada, mas não é exatamente essa história, então eu pretendo assistir a mais antiga, que eu acho que é mais próxima. E assim, foi então uma leitura muito agradável, eu recomendo para todos que gostam desse tema. Não só esse livro, né? Agora também pretendo ler outros livros. Acho que eu já li outro livro dele também. Aquela que tem aquele Capitão Nemo, né? Já li esse livro também. Mas quero ler todos os outros, o máximo possível. E então fica aqui a minha recomendação por essa leitura tão gostosa, onde o Jules Verne traz tanto conhecimento, tanta cultura. Então fica aqui a minha recomendação para essa deliciosa leitura do livro Viagem ao Centro da Terra, do escritor francês Jules Verne. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.